Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 8 de Harry Potter e a Câmara Secreta, a festa de aniversário de morte. E os personagens novos apresentados nesse capítulo são Murta que Geme e o Sr. Patrício Delaney Podmore. Os feitiços e objetos apresentados são o armário sumidouro e só, não tem. E cadê os animais? Eu quero falar da salamandra. Então fala, então, feitiço, objeto, criaturas. E os feitiços, objetos e criaturas apresentados nesse capítulo são o armário sumidouro e a salamandra. Só porque sim. Só porque ela queria falar da salamandra. As locações apresentadas nesse capítulo são, na verdade, o escritório do Filch. Harry está voltando de um treino de quadribol todo sujo de lama quando encontra o fantasma Nick quase sem cabeça nos corredores. Nick está chateado com a resposta negativa que recebeu da caça dos sem cabeça. Harry avista a Madame Norra, que obviamente chama Filch. E por causa de toda a lama que ele deixou no chão, o zelador o leva para seu escritório a fim de lhe dar uma detenção. Pode falar. Eu quero dizer já que eu não achei que o Filch estava errado, não. Não, mas não tava mesmo. O moleque largando lama pra trás. Ai, que ódio, né? O Harry é bruxo, ele não podia limpar, não? Será? Folgado. Nossa, também pensei isso. Tipo, ai, coitado, o cara deve ter passado o dia limpando as coisas. Não, eu gosto das sutilezas, né, de novo, desse comecinho, porque fala primeiro que tava tendo um surto de gripe na escola, né, não foi pro resumo, porque senão o resumo vai ficar muito cheio, mas assim, tava tendo um surto de gripe, e aí a Madame Pomfrey tava fazendo uma poção, que eles chamam em português de poção reanimadora, que é a Pepper Up Potion, e as pessoas tomavam ela e ficava, tipo, com o ouvido fumegante. E que a Gina teve que tomar ela porque o Percy insistiu que ela tava muito abatida, que é, de novo, né, bem sutil ali, que ela tava abatida por causa do diário, a gente sabe. Mas outra coisa bem sutil e que eu só reparei nessa releitura, olha isso, mano, porque assim, de novo, né, e vamos falar de fanfic. Eu, pelo menos, né, quando eu vou escrever fanfic, eu gosto muito de pesquisar tudo, para que não haja nenhuma incoerência com o canon dos livros, né? Inclusive, algumas pessoas deviam fazer mais isso, inclusive a própria autora. Criança amaldiçoada. Mas eu gosto muito de pesquisar. E uma das coisas que é sempre alvo de muita discussão nos fóruns de escritores e leitores de fanfic é a questão de que os bruxos podem ficar doentes. Ou se eles ficam doentes, eles estão em perigo de verdade? Ou é só tipo, ele tá doente igual uma gripe, por exemplo, bebeu uma poção, passou. Sim. E aí tem inclusive uma página do Pottermore que é só sobre, tipo, doenças e tal. Então a autora fala que quando ela criou o universo, uma das preocupações principais dela era de deixar bem claro que não tem cura, entre aspas, pra morte, por exemplo. Ninguém pode voltar dos mortos, mesmo com a Pedra da Ressurreição. Mas aí o que ela estabeleceu no canon dela foi que os bruxos podem ficar doentes, pegar doenças que os trouxas pegam, e com essas doenças que os trouxas pegam, eles conseguem se curar com qualquer tipo de magia, uma poção, um feitiço. Quebrar um braço dá pra consertar, ficou com uma gripe, dá pra tomar uma poção e passar. E aí tem as doenças que só afligem os bruxos. E às vezes, pra essas, não tem conserto. Tipo o Moody, por exemplo, que ele tem que usar uma perna de pau porque a perna dele foi cortada fora com um feitiço. Então, pra isso, não tem... Muito provavelmente, se ela fosse cortada fora, sei lá, com uma faca, eles conseguiriam fazer um feitiço que emendasse a perna de volta? Não sei. Mas o que fica claro lá nessa página do Pottermore é que eles podem pegar doenças dos trouxas, não dos trouxas, mas tipo doenças trouxas, e com essas doenças trouxas eles conseguem curar com magia. E eu nunca tinha reparado que o Filch tá doente também, mas que muito provavelmente ele não se curou da gripe porque ele tomou só a poção mágica. E por ele ser um aborto, não funcionou nele. Eu fiquei assim, cara, olha isso. Mas será que ele tomou? Ah, mano, eu acho que é meio... Não fala, né, que ele tomou, mas eu acho que é meio lógico assumir que ele tenha tomado, porque ele tá ali no castelo, né? Ele tem uma enfermaria à disposição dele. Por que ele não tomaria? Por que ele escolheria ficar doente? Então eu acho que foi, tipo, muito
Mas será que não funciona nos trouxas? Eu acho que não. As Porque é uma poções? poção mágica. Ah, não sei, se tu for lá na Beth Cheirosinha, lá no Ver o Peso de Belém, ela Pois enchendo poção e funciona! Funciona muito. Não, mano, eu acho que assim, no caso aqui falando de Hogwarts, eu acho que não funciona. E eu lembro que eu li uma fanfic uma vez que falava um pouco sobre isso. Era uma pergunta que a Hermione ficou fazendo pra ela mesma na fanfic, assim, quando uma poção é uma poção? E era isso, era quando tem a intenção de ser uma poção. Era uma fanfic, o plot dela era mais ou menos esse. Vou só contar pra vocês aqui mais ou menos. Os alunos nascidos trouxas, a Hermione percebeu, estudando gráficos e dados, que os alunos nascidos trouxas tinham mais dificuldade na aula de poções do que os alunos mestiços e os alunos puro sangue. E aí ela descobriu, dando um spoiler da fanfic aqui pra vocês, que na verdade é porque os alunos nascidos trouxas, eles não tinham a intenção da magia na hora de fazer a poção. Então eles só estavam misturando ingredientes, eles não estavam fazendo uma poção. Então quando uma poção é uma poção, quando ela é uma poção, era meio que tipo uma vibe assim, sabe? Secreto, entendi. O ingrediente secreto, na verdade, é a intenção de transformar ingredientes misturados num caldeirão em poção. Mas é e igual não aos só de feitiços misturar. também, né? Qualquer feitiço. Não é só sacudir a varinha, tem a intenção da magia, né? E era justamente assim, nossa, achei muito mágico que você falou isso agora. Porque sabe como que ela resolveu o problema? Ela desenvolveu um feitiço onde os alunos nascidos trouxas conseguiam ver a magia saindo do corpo deles na hora que eles faziam as poções. Porque o feitiço era isso. Tipo, por que o aluno nascido trouxa consegue fazer o feitiço, então? Porque ele vê o feitiço acontecendo. E na poção ele não vê. Então ela criou um feitiço que fazia com que eles visualizassem a magia saindo e assim eles melhoraram, tipo... Que legal. Eu achei muito mágico quando você desvendou, tipo, comigo falando fanfic, ai que massa! A gente ama fanfic. Caso não tenha ficado claro. Não, imagina. Mas é isso, tipo, ele não curou porque ele tomou a poção e muito provavelmente a poção não funciona pra abortos e trouxas. E se ele tivesse tomado, sei lá, um paracetamol, alguma coisa, um Cimegripe, funcionaria, né? Porque ele tem o organismo dele funciona muito parecido com o de um trouxa. E quando a Queenie dá a Mortentia pro trouxa, por exemplo? Ah, mas aí a gente vai falar de inconsistência de novo, né, mana? De por que aquela pessoa não pesquisou lá, né? No próprio canon dela antes dela escrever o roteiro, né? Mas... E não foi o único caso, né? Não, eu acho que... Teve outros casos de bruxos usando poção do amor em trouxas. E pra querer engravidar... É verdade. Não, então eu me corrijo aqui agora. A poção do amor, talvez ela funcione sim em trouxas. Por que a Pepper Up, a poção reanimadora não funciona, então? De novo, a gente tá aqui especulando. Porque você falou, não tá no texto que ele tomou. Tá, Eu tô especulando que ele tomou porque, tipo assim, ele tá no castelo, ele tá doente, ele tem que trabalhar. Gripado, Por que ele não toma, né? Sei lá. Porque ele continua gripado. É o meu próprio headcanon que ele tomou e que não funciona nele. Talvez algumas poções funcionem e outras não. Talvez seja só pra doença, mano. Igual a gente tava falando, que os bruxos pegam as doenças que os trouxas pegam, mas eles conseguem curar com magia. Tipo, a Mortentia, ela não é uma poção curadora, né? Então, talvez ela funcione por isso. E ela é feita com a intenção de... Sim. De funcionar em todos. Eu acho que meu headcanon é esse, de que ele pegou a gripe, igual todo mundo, mas que não curou porque não funciona em abortos e trouxas. Que poções, meu headcanon vou formular pra ficar... poções medicinais não funcionam em abortos e em trouxas. Outras poções funcionam. Entendeu? Pronto. E aí tem o efeito borboleta, né, mana? Vamos sempre mencionar quando aconteceu os acontecimentos. Pra quem não lembra... Efeito borboleta, era isso que eu queria dizer no episódio passado. E eu falei Dark. Quê? Tu lembra quando eu falei não sei o que Dark no episódio passado? Sim, era efeito borboleta. Mas o que era que a gente tava falando mesmo? Eu não me lembro mais. Deixa eu ver o que era. Mas agora que tu falaste efeito borboleta, me veio na cabeça. Era isso? Eu sei que a gente ficou só zoando depois que era o Neville, mas não lembro o que era. Era alguma coisa que fez algo e influenciou outra coisa no futuro. Então era isso. O Rony polindo o troféu e depois ele lembra o nome. Era isso. Então era efeito borboleta, não era Dark. Pronto, olha. Se bem que Dark também tem efeito borboleta. Assistam Dark. Mas aqui o efeito borboleta, pra quê? Eu acho que um dia esse podcast a gente pode fazer só um episódio discutindo
Falando mal de Dark. Eu falando bem, a Andressa falando mal de Dark. O efeito borboleta que eu queria falar, pra quem não lembra, que a gente comentou lá em Pedra Filosofal, que basicamente o Draco roubando o Lembrol do Neville causou a morte do Dumbledore. E aí, só pra passar bem rápido aqui, esse é o momento em que o armário sumidouro é quebrado. E porque o armário sumidouro é quebrado, acho que a gente atropelou, acho que é o próximo tópico, falando do armário sumidouro quebrado. Mas eu vou terminar o raciocínio aqui, peraí. Porque o Harry tava no time de quadribol, ele entrou no castelo com os pés sujos de lama, o Filch pegou ele, o Nick quase sem cabeça quebrou o armário sumidouro pra distrair o Filch, porque o Harry tava com os pés sujos de lama, e esse armário sumidouro quebrado, ele aparece de novo em Ordem da Fênix e em Enigma do Príncipe. Agora pode ler o próximo tópico, onde falamos sobre o armário sumidouro. No escritório de Filch, um barulho no andar de cima distrai o zelador da aplicação da detenção. Suspeitando de pirraça, Filch deixa Harry sozinho na sala para averiguar o acontecido. Curioso como sempre, o garoto mexe em alguns papéis sobre a mesa e descobre que o zelador está fazendo um curso à correspondência de magia. Ai, porque a gente tá fazendo tudo fora de ordem aqui, eu só queria falar que eu acho muito... eu acho muito interessante que o Nick fica muito estressado que ele não pode participar da caçada do sem cabeça. Seu nome é Nick quase sem cabeça. Lógico que você não vai poder participar. Tipo, os caras jogam polo com a cabeça deles, por exemplo. Não tem como que você vai jogar polo se sua cabeça tá pendurada ainda, ô demônio? Não tem como. Enfim. Aí, voltando agora a falar do armário sumidouro. Ah, não, já falei. O negócio que eu queria falar do Filch também... O negócio que eu queria falar do Nick também é que quando o Harry chega no corredor e olha pra ele, aí fala do Nick, né? E aí fala que o Harry viu através dele, fala, o Nick era transparente como fumaça, que através dele o Harry viu o céu e a chuva lá fora, né? E eu acho que isso também é mais um prenúncio do que vai acontecer depois, no final do livro. O Nick salvando a vida do menino que olhou É mesmo? através dele. Nossa, muito sutil. Justino Flint Flashway. É verdade, mana. Nossa, bem sutil. Eu falo, tipo, que as pessoas não dão o valor devido aos primeiros livros de Harry Potter. Eles foram escritos com muito cuidado, muita atenção. E eu acho que justamente porque não era famoso na época que ela tinha tempo e sossego suficiente pra escrever, a coitada. Coitada, entre aspas. Nessa época, né? Nessa época. O Feitiço Expresso é a Polishop do mundo bruxo, né, mano? Porque eu lendo esses negócios... Nossa, eu vi aquelas cenas em preto e branco da Polishop do cara derrubando uma caneca, assim. Não mais, agora com a super caneca 3000, inderrubável. Ai, muito. E o Harry muito enxerido. Meu pai. Eu fiz questão de colocar até no resumo, né? Curioso como sempre ela coloca. Futrica. Nós chamamos de futrica lá no meu país. Enxerido. Futriqueiro. Gosta de mexer nas coisas dos outros. Nossa senhora, nunca vi. O que mais? O Nick, achei fofo o Nick fazendo isso pra salvar a pele do Harry. Isso é interesse, né? É só pra não ficar... Porque às vezes as pessoas vão achar que a gente não discutiu o suficiente. No próximo capítulo vai falar de... Porque aqui não fica claro que o Filch é um aborto, né? E nem é usado o termo aborto. Não. Então no próximo capítulo que vai falar, que esse termo vai aparecer quando o Filch surtar por causa da Madame Nora, aí a gente vai falar sobre a questão dos abortos e enfim... só pra não ficar parecendo que a gente não quer falar disso, não. Quer no próximo. Inclusive queremos. Eu tinha até anotado aqui, mas depois que eu reparei que nesse capítulo nem cita o termo aborto, então eu até separei aqui pra não fazem nem ideia. E é muito bonitinho que o Nick faz isso mesmo, porque ele faz sem interesse e depois ele não convida o Harry pra festa como, tipo, cobrando. Sim. Ele convida meio que assim, se você quiser, você pode até trazer seus amigos, tipo assim, né, se você se der, mas você nem vai querer, né? Tipo, ele pergunta assim, nossa, muito eu. Ai, mas você nem vai querer, né? Deixa então. Aí ele, não, eu quero, tipo, eu vou na sua festa e tal. E aí ele arrepende depois, na verdade, assim, mas bem por motivos infantis, né? Porque ele é uma criança. Que ele ficou ouvindo falar que a festa da escola vai ser muito legal e que vai ter um conjunto de esqueletos dançantes. Eu acho que não fica... Eu acho que... Só que eu pensei assim, eu acho que não fica muito claro
no canon de Harry Potter que esse feitiço expresso, ele, na verdade, ele não funciona, né? Tem os testemunhos, né? Tipo assim, eu consegui, não sei o que, mas não funciona, porque Não magia adianta, né, querida? magia não é aprendida, ou você nasce ou você não nasce com ela. E esses testemunhos aqui são falsos. São falsos. Então, assim, eu acho que faltou uma... não sei, talvez... Esclarecer. Talvez pra mim, se eu já li, eu tava grande já tinha 15, 16 anos, então eu já entendi que, tipo, era meio que mentira. Talvez pra uma criança mais jovem, que na verdade esses livros, eles têm o foco de crianças de 10 a 12 anos, né? Talvez não fique muito claro. Mas, pra quem, caso não tenha ficado claro pra vocês também, o feitiço expresso não funciona. Ele é um jeito só de arrancar dinheiro de pessoas nascidas... pessoas desesperadas e que muito provavelmente são de famílias ricas, né? Porque depois a gente descobre que, na verdade, a maioria desses bruxos abortos, eles são de famílias puro sangue bem antigas. E a gente já falou aqui sobre como, às vezes, puro sangue são mais ricos do que os mestiços ou que os nascidos trouxas, enfim. Quando o zelador retorna, Harry percebe que colocou os papéis de volta muito longe do lugar original, e Filch fica furioso com a possibilidade de Harry ter lido os documentos e o expulsa da sala. Já do lado de fora, o garoto descobre que foi Nick quase sem cabeça que distraiu o zelador, quebrando um armário sumidouro, e aceita o convite do fantasma para sua festa de aniversário de morte, no dia 31 de outubro. E quem atropelou o assunto de novo? Fomos nós! Não atropelou não, né? Fomos nós, mas tudo bem. Só mostra que estamos empolgadas para fazer esse podcast acontecer para vocês. Essa foi boa. Talvez algo que não seja falado no próximo capítulo, mas que a gente pode já falar agora, é essa questão do Filch ter vergonha, né? Quando ele parece perceber que o... Porque, de novo, pra ele viu que o papel tava fora de lugar, mas ele não tem prova que o Harry mexeu. Então ele fala, tipo assim, é um amigo meu, porque, né... Eu fiquei com dó Ele dele. fica muito... Não, esse livro aqui, eu acho que o maior pecado desse livro aqui é me fazer ficar com dó do Filch. Eu também achei, ó. Porque, assim, a situação dele é muito triste quando a gente para pra pensar. E ele se envergonha de quem ele é. Fica meio que entendido nesse livro que ser sangue ruim e ser aborto é mais ou menos... desculpa. É isso mesmo. Ser sangue ruim e ser aborto é mais ou menos a mesma coisa, só que não é. Eu acho que ser aborto ainda é pior do que ser sangue ruim. Também acho. Porque... Tu não tem nem a magia. Você tá inserido nessa sociedade que te rejeita e você não tem nem a magia pra se consolar, por assim dizer, né? O que eu ia falar aqui é que foi o Pirraça que quebrou o armário. Aqui pareceu que não foi no resumo, mas foi. Não foi o Pirraça, mano, foi o Nick. Não, ele fez o Pirraça jogar o armário. Ele fez o Pirraça? Ele convenceu o Pirraça a jogar o armário, mas foi o Pirraça que jogou. Mas se a gente avaliar a intenção, eu acho que na verdade foi o Nick sim que quebrou aquelas querendo justificar o erro. É assim que funciona na minha cabecinha. Não, mas eu não tô errada. Eu não tô errada. O que aconteceu foi que, como a intenção foi do Nick quase sem cabeça, na verdade quem quebrou foi o Nick sim. Eu só errei mesmo, gente. Foi mal. Harry, Ron e Hermione comparecem à festa de Nick, apesar de o banquete de Halloween da escola parecer muito mais convidativo. Lá eles conhecem vários outros fantasmas, inclusive a Murta que geme, um fantasma que assombra o banheiro das meninas. A festa parece ser horrível para os vivos, com comida intragável e música irritante. Portanto, eles vão embora antes de a comemoração acabar, na esperança de conseguir comer ao menos a sobremesa do banquete da escola. Eu acho que Câmara Secreta pecou pra mim o filme em não ter essa cena. E eu entendo a escolha, talvez foi por questões financeiras mesmo, porque fica muito caro eles fazerem essas cenas, os fantasmas, em efeitos especiais. Lembrando que era uma época que Harry Potter não era o que é hoje, então, assim, era muito mais difícil pra eles conseguirem verba pra esse tipo de coisa. Mas eu acho que essa cena é muito fantástica no livro. Nossa, é muito fantástico. E eles chegando na festa, eu acho que o Pirraça, ele escuta a Hermione falando mal da Murta.
Nossa, eu queria muito É o o cerne, Pirraça. mana, da personalidade do Pirraça. É. Ah, você tava falando da mãe da morta! Eles estavam aqui falando como você é feia e não sei o que. Tipo, ela começa a Nossa, chorar. Porque o Pirraça, ele é isso, ele é um espírito zombeteiro, ele é o espírito ele é o Saci da Grã-Bretanha, gente. próprio. Ele quer causar confusão, ele é a definição de dedo no cu e gritaria, ele quer o caos, entendeu? Ele quer o o semeador da caos. discórdia. Eu gosto muito do personagem do Pirraça por causa disso. Ele causando a discórdia. Nossa, eu queria muito ver. muito Eu acho bom. que teve mais imagens, né? Porque o Pirraça, ele foi criado. Uhum. Mas eles Mas acabaram não apareceu, abandonando é. ele, né? Ah, na verdade, eu tinha notado uma coisa aqui no meu resumo, antes da festa, né? Que fala que eles estavam sentados lá no salão comunal. E aí o Harry se distraiu com o Fred e o Jorge dando bombinha pra uma salamandra comer pra ver o que acontece. Gente, Luísa Mel, corre aqui! Eles estavam dando, tipo, fogo de artifício pra salamandra comer. É porque pra eles é um Jéssica. animal de fogo, né? Mas depois ela nem explodiu, nem nada. Eles não sabiam Não que ela não ia sabiam. explodir. Tanto que fala no texto, pra ver o que ia acontecer. Vamos falar de novo de intenção. Vamos falar de novo de intenção. Cagaram pra pobre da salamandra. Se explodisse, se você pegasse fogo e Nossa. morresse. Meu Deus do céu. Viu como a gente ia falar de salamandra? Pois é, ela sabia, André, já sabia. Não era por causa do Newt que ela queria falar de salamandra, não. Pois é, eles surrupiaram a salamandra da aula de trato das criaturas mágicas e estavam lá dando bombinha pra bichinha comer a pobre. E ela Que saiu dó. se explodindo assim, né, cuspindo fogo e os carai. Não morreu, por sorte, Por porque eles não sorte. sabiam que ela não ia morrer, mas enfim. Eu acho um absurdo, gente. Eu falei, eu tô triste que eu tô relendo Harry Potter e não tô gostando do Fred e do Jorge igual eu gostava quando era criança. Cara, isso é muito bizarro. E com dó do Filch. E com dó do Filch, meu Deus, o que me tornei. O próprio Lula Molusco. Você se tornou aquilo que você jurou destruir. Ah. Mas é isso mesmo, mano. É você crescer admirando o Bob Esponja e o Patrick e virar um adulto Lula Molusco. Aqui a gente conhece também a Murta que Geme. Mano, sabe que eu fui entender esse negócio do Murta que Geme só depois que eu vim pra cá? Porque eu sei que no filme fica bem claro, porque ela fica literalmente gemendo, mas eu nunca entendi muito por que o nome dela é Murta que Geme, ou por que ela fica gemendo. Mas em inglês, moaning é tipo, sabe quando você tá, tipo, reclamando? Você fica, tipo assim, ai, que saco. Eles falam assim, quit moaning, tipo assim, para de ficar gemendo, sabe? E eu nunca entendi que esse gemendo era de reclamar. Eu achava que o gemendo era literalmente de ficar igual ela fica no filme. No filme ela fica gemendo, literalmente. Sim. Mas ela geme literalmente porque gemer em inglês é como ficar reclamando. Ou, só... não quero. Isso. Isso é ficar gemendo também em inglês. Eu fui descobrir só depois que eu vim pra cá, que eu reclamo muito. E eu já escutei algumas mil vezes isso. Tipo, quit moaning. Tipo, para de ficar reclamando. A própria Murta que geme é feia, chorona. Inclusive tá isso no teu texto. Tá mesmo. Inclusive foi você que escreveu. Não ia falar Você essa não é a parte. primeira e a última pessoa a me chamar de Murta que geme, que eu reclamo demais. Rainha do drama é ela sim. Aí chega a companhia lá dos sem cabeça. Que bando de otário, né? Ah, muito. Porque eu acho que rejeitar ele, ok, faz sentido. Agora ficar esfregando na cara uma também, raiva mano. de gente assim. Nossa Ah. senhora. Outra coisa que eu fiquei em dúvida, eles vinham montados nos cavalos. Como é que o cavalo vira fantasma? Pois é, mano, eu nunca entendi isso. Se o cavalo morreu junto com a pessoa, se era igual, tipo, os Dothraki, que morre o Kawa e mata os cavalos Entendi. juntos, sabe? Ou se era, sei lá... Porque fala que tem um fantasma que tá com uma flecha na cabeça. A flecha virou fantasma também? Não entendi, sabe? Eu tô confusa, me explica. Então, assim, eu acho muito bizarro algumas coisas. Não fica muito claro sobre fantasmas. Eu acho que, na verdade, a questão de se transformar em fantasma, ela só aparece de novo lá em Ordem da Fênix, quando o Sirius morre e o Harry fica, nossa, se ele virar um fantasma. Não fica muito explicado o que se faz pra virar um fantasma, como que se vira um fantasma, quais são as limitações do fantasma, porque... Eu acho que é a pessoa que morre e tem medo de atravessar, né? É Eu isso que acho eles que- fazem. Eu acho Era que isso que eles falam. a cultura popular, pelo menos até onde eu entendo de um fantasma, é o seguinte. Não, É uma no pessoa- Harry Potter fala.
Não, A sim, eu pessoa tô que falando, tipo, agora da cultura popular. Eu Ah. acho que é isso que você falou, de a pessoa que não consegue, tipo, passar pro próximo nível, pra próxima, né, o que for. E, geralmente, a cultura popular fala de um fantasma que ele tá preso num lugar. Ele assombra, sei lá, a casa onde ele foi assassinado, a pessoa foi assassinada. E aí, alguém consegue exorcizar esse fantasma, forçando o fantasma a passar pro próximo lado, né? Mas aqui, por exemplo, o fantasma aqui, aparentemente, ele conseguiu mandar uma carta. Ele mandou uma carta pra essa comissão dos Cavaleiros Sem Cabeça. Aí até fala que ele tá segurando uma carta transparente na mão. Então é uma carta fantasma, sabe? Tipo, Não faz sentido nenhum. não, pode fazer sentido, deixa que você explique, só que não fica Que tenha uma explicado, outra sabe? dimensão, um outro universo É, com todo e aí fantasma. fala faz que a Murta tá chorando, por exemplo. E aí as lágrimas estão correndo do rosto dela. Da onde que vem essas lágrimas? Se ela não come, se ela não bebe, sabe? Como que forma aqui? Ah, eu fico assim, meu Deus. Quando ela morreu, nós estávamos chorando. Eu sou a questionadora das coisas. Eu acho que até perde um pouco da graça, porque eu quero saber o porquê de tudo. Mas... Eu assistindo Dark. Inclusive. Mas o Dark tem um porquê de tudo se tivesse assistido, né? Não Mas... Vamos discutir. Tem o porquê do cerne, mas as situações não faz sentido. Eu tô pensando, os leitores perguntando, tipo, o que é Dark? Eu tô aqui pra ouvir de Harry Potter, o que vocês estão falando? Mas assim, mano, o que você ficou com dúvida em Dark? Me diz aí que eu te respondo aqui agora. Não. Voltando aos fantasmas, aí não fica muito claro no Harry Potter. O que fica claro é que aparentemente o fantasma ele fica com mais ou menos a personalidade ou mais ou menos o estado de espírito que ele tinha quando ele morreu. Então, o Nick, por exemplo, tem a balada do Nick quase sem cabeça que eu vou pegar pra Andresa ler daqui a pouco, mas o Nick aparentemente ele morreu numa situação de certa tristeza, porque foi um feitiço que ele tentou fazer pra ajudar alguém e o feitiço deu errado. E por isso ele foi condenado à morte. Isso 500 anos atrás, né? Ou 499, como que é? É a festa de 500 anos? 500 anos atrás. E que na época era assim. A Murta, por exemplo, ela tava literalmente chorando, deprimida. Ela tava no banheiro chorando. A gente tá passando um pouco aqui pela história, mas atropelando um pouco a história. Mas ela tava literalmente sofrendo bullying das colegas de classe dela e ela tava chorando e se sentindo feia, se sentindo abandonada, se sentindo sem amigos. E quando ela morreu e virou um fantasma, ela é esse fantasma que fica chorando, que fica se sentindo feia, que fica se sentindo abandonada e sem amigos. E quão deprimente não deve ser isso, né? Você virar um fantasma nessa situação ainda. Então, o que dá pra entender de Harry Potter é isso, que a pessoa tem que não estar pronta pra passar pra esse próximo, né? Pra essa próxima fase, pra esse próximo plano. Podemos dizer até para atravessar o véu, de fato, porque a gente sabe que tem um véu, e que quando ela se forma um fantasma, ela aparentemente fica com mais ou menos o mesmo estado de espírito que ela tinha, e de espírito não com o trocadilho do fantasma, mas com o estado de ânimo que ela tinha quando ela morreu. E aí eu lembrei de Good Place, eu já indiquei Good Place aqui, mas eu quero indicar de novo para quem não tem ouvido ainda. Eu lembrei que tem uma hora que eles estão no Good Place e eles vão falar com um cara, tipo assim, ai, como que você morreu? Como você chegou aqui? E o cara tá, tipo, super triste, assim, mais ou menos. E aí ele fala, eu morri em, sei lá, não sei quantos antes de Cristo. Ou sei lá, tipo, 200 depois de Cristo. Eu cortei minha mão. Naquela época era só isso que precisava, tipo, pra alguém morrer. Eu fico triste porque o Nick Quase Sem Cabeça foi condenado à morte por uma coisa tão boba. André, você lê pra nós a balada do Nick Quase Sem Cabeça agora? Pra gente descobrir. Essa balada do Nick Quase Sem Cabeça, ela tá um conjunto de textos, na verdade, acho que tem em cima o nome. Como que é? Um guia imperfeito e impreciso. É tipo um conjunto de textos que foi lançado depois pela autora. Ela decidiu cortar essa musiquinha, a balada do Nick Quase Sem Cabeça, pra ser uma musiquinha que o Nick ia cantar na festa de aniversário de quase morte dele. Aí foi até o ouvinte João Flores que lembrou dessa música e mandou pra gente. E era pra ele cantar, só que ela é muito deprimente pra um livro de crianças. Foi julgado, né? Não sei se pelo editor ou se pela própria autora. Mas depois a autora lançou pra quem quisesse saber a história do Nick Quase Sem Cabeça em forma de canção. E a Andressa vai cantar pra gente aqui agora. Peraí. Tá sentado? Tô zoando. Pode só entonar. Não sou declamar o poema da balada do Nick Quase Sem Cabeça. Você não pode só ler. Moça, até tá. Ai, meu Deus, você parece que não me conhece, tem 2 anos já. Esperando só terminar de falar. Esperando eu dar meu show, né? Não consigo, gente. O drama dela.
Se está bem cansado ou até pressionado, qualquer bruxo é natural se enrola. Um deslize-se tanto e para meu grande espanto vi-me aflito perante a degola. É muito triste, né? E é pra ser tipo uma música que ele tava cantando, feliz, animado. Ai, foi o encontro que tive com Lady Grieve. Passeando no parque ao anoitecer, achou que minha magia seus dentes ajeitaria, mas presas gigantes fiz aparecer. Noite adentro chorei que conserto havia, mas a lei me deu por condenado, e no preparo da cena para cumprir-se a pena, faltou a pedra de amolar o machado. Eu tô rindo, mas tô chorando. É triste. São as minhas lágrimas que estão correndo aqui. Ô, Planta, você gosta da raça negra? A manhã vinha chegando e o desespero aumentando. O sacerdote me diz para não chorar. Venha até mim, ande logo, é o fim. Minha hora já estava por chegar. O homem mascarado vinha acelerado para separar minha cabeça do pescoço. Nick, joelho no chão, hora do machado, e eu me vi então no fundo do poço. Deve doer um pouco, disse aquele louco, que ergueu o machado no ar. A lâmina cega desceu, como doeu, mas a cabeça não conseguiu cortar. E o carrasco gingou e no pescoço mirou. É rápido, você nem vai sentir. Rápido não, 40 golpes em vão, e mais 5 até a cabeça cair. E eu morri assim, com a cabeça em mim, vejam só, ela não quis partir. Entre nós há junção, mas é o fim da canção, e agora piedade, podem me aplaudir. É triste a história dele. E foi uma coisa boba que aconteceu. Ele tentou consertar os dentes da mulher e fez os dentes crescerem. E por causa disso ele foi condenado à morte. Tipo, que bizarro. Mas é uma boa a gente notar também que, apesar dessa música não ter entrado no Câmara Secreta, em Cálice de Fogo isso vai acontecer com a pobre da Hermione, né? O Draco vai jogar um feitiço nela que vai fazer os dentes dela crescer. Você lembra disso? Que é o meu momento mais... Nossa senhora, eu já falei aqui que eu teria dado pelo menos uns 2 tapas na cara do Snape se eu conhecesse ele pessoalmente, né? Esse é um deles. Que ela começou a chorar e o Snape soltou, tipo, não tô vendo diferença, sabe? Nossa! Desgraçado! Eu li uma fanfic uma vez, que vou falar de fanfic. Depois, nesse livro aqui, vai acontecer... que lá vem a fanfic. Vai acontecer que um acidente na aula de poção, com uma poção... Eu não sei como é que chama em português. Em inglês ela chama Swelling Potion, que é tipo uma poção que faz crescer as coisas. E essa poção espirra no olho do Crabbe e do Goyle, sei lá, e o olho dele fica do tamanho de um prato. E aí eu li uma fanfic uma vez que era tipo crackfic, que é fanfic de humor. Que isso aconteceu e espirrou no nariz do Snape, o nariz do Snape ficou gigantão. E aí os alunos estavam cochichando, porque ele ficou o dia inteiro assim. E aí os alunos estavam cochichando e falando que o nariz dele tava feio, não sei o que. E a Hermione soltou, não vejo diferença. Tipo, o cartinho do reverso do mundo dela, sabe? E aí ela pegou uma detenção, óbvio, porque ela falou isso e ele ouviu, mas foi engraçado, foi. Peguei uma detenção, rimos muito. Valeu a pena. Nos corredores, Harry ouve mais uma vez a voz sem corpo que ouviu durante a detenção com Lockhart. Ela parece subir pelas paredes e Harry a segue, com Rony e Hermione em seu encalço, pois a voz parece indicar que vai matar alguém. Eles encontram uma pichação na parede, Madame Norra petrificada, e os alunos que saíram do banquete os encontram na cena do crime. Draco Malfoy solta uma frase de efeito. Mano, na frente de todo mundo, da escola toda, ele me solta isso. Não, primeiro de tudo aqui, de novo, falando de fanfic, né? A gente tenta estabelecer mais ou menos onde as coisas se situam dentro do castelo para que fique muito verossímil, que fique crível que aquela história tá acontecendo. Aqui, pra mim, é uma falha da autora, muito ou grande. Simplesmente o Draco tava ali porque ele tinha que estar ali pra criar essa suspeita de que, meu Deus, agora é o Draco. Porque se ele tava saindo da... Aqui fala que o Harry foi subir, acho que ele subiu 3 andares seguindo a voz.
E se os alunos estavam saindo do salão principal, o Draco tinha que estar indo pras masmorras. Onde, querido? Tá indo pra onde, justamente? Ele tinha que estar indo pras masmorras. Ele tinha que estar descendo, ele não tinha que estar subindo. Mas aqui na história ele tinha que estar subindo, porque ele tinha que chegar lá e soltar a frase de efeito dele, né? Por isso eu coloquei no resumo, assim. Draco solta uma frase de efeito. Não, eu achei horrível. Tipo, na frente da escola toda, não é uma coisa que se fale nem pra uma pessoa próxima. E aí ele vai, todos os alunos ali me soltam. E nada Vocês acontece. serão os próximos sangue ruins. E não acontece nada com ele. Nada. Por isso que eu falo que Hogwarts é muito mal administrado. O que o Dumbledore faz, na verdade, em Hogwarts? Vamos tentar. Nada. Porque assim, os professores dão aula. Ele não dá aula de nada. Administrar a escola? Não, ele não administra. Não, porque não a gente tá vendo o negócio cair nos pedaços aqui. A estrutura escolar em si. Não o castelo, mas a estrutura escolar cai pras traças. Tá assinando umas cartas lá às vezes. Ah, não. Nem Que isso. doido. A Minerva que assina. Verdade, nem assinar as cartas ele não assina, põe a pobre da Minerva pra assinar. Além de ficar, a Minerva ter que ficar de babada desses Grifinórios malucos, que é tudo doido esse povo da Grifinória. Não adianta achar ruim não, que vocês é doido mesmo. Ainda tem que ficar assinando as cartas pro alvo, porque ele não dá conta de segurar uma pena de certo assinar a carta. Nem precisa, não. Põe cavarinho. E outra falando do Draco, rindo da Madame Nor pendurada lá. Ai, menino perturbado. Nossa, que Como nojo. vocês defendem? Eu quero que vocês defendam. Alguém que gosta do Draco, que ouve esse podcast, porque eu acho que se alguém gostasse do Draco, que ouve esse podcast, ele teria falado alguma coisa, né? Não é possível. Já são 27 episódios falando mal dessa criatura. Ninguém até hoje. Manifestou? Juro, não veio uma pessoa no inbox. Já veio algum outro, tipo assim, questionar sobre o Snape, por exemplo. Não, tipo, brigar mesmo, mas questionar, conversar, porque o objetivo do podcast é esse, conversar, né? Eu já conversei com muita gente que não acha que o Snape é tão legal igual eu acho que ele é. E normal, mas nenhuma pessoa até hoje veio falar do Draco. Tipo, ah, não, ele é injustiçado, ai, tadinho. Eu sei Se que você- no Twitter o pessoal gosta muito dele, viu? Não, eu acho que quem defende, por favor, conversa comigo, me conta o que você acha. Porque, Por quê? assim, Por quê? Me fala. me diz. Esse perturbado rindo da gata petrificada, falando Faz das sangue ruins sentido, na frente da cara. escola inteira. É aquele que jura que não vai acontecer nada com ele. Pode fazer qualquer coisa que o papai paga. E é verdade, sabe qual que é? Que a pior parte é que é verdade, isso eu quis dizer. Que ele pode fazer o que ele quiser. Pode. O papai deu 7 vassouras Nimbo 2000 pra escola. Tá tudo certo. Nessa hora não fica muito claro só que o Harry, se ele percebe ou não, e eu eu tô seguindo a risca, né? O nosso cronograma que eu não li os capítulos adiante. Se o Harry tinha percebido que era só ele que ouve a voz. Porque, na verdade, Ainda não? Eu fico confusa, porque Primeiro foi só o os Lockhart. outros alunos tinham que ouvir. Só que eles tinham que ouvir um rash. Eu também. E ele entende O em que formato de palavra, né? E aqui até a gente pode justificar que, primeiro, pro Lockhart ele não ter ouvido, ele tava tão ali conversando com ele mesmo que ele não ouviu. Acho que justificável, pra mim, ok. Aqui é mencionado muitas vezes que o Harry tem que ficar fazendo shh pra Hermione e pro Rony, porque o barulho do banquete era muito alto. Então, pro Harry, pra Hermione e pro Rony pode ter sido só um sussurro que eles acharam que era também o barulho do banquete, não era. E o Harry tava escutando palavras, né? Bem diferente tu escutar palavras do que tu Escutar um sussurro. ouvidos. E o Harry ele tava reconhecendo já uma voz que ele já tinha ouvido, né? E o Rony e Também. Hermione não. Uma das coisas que eu vejo muito, porque assim, eu ouço muito outros podcasts, principalmente podcasts tipo de fora do Brasil. Uma das coisas que eu vejo as pessoas questionando muito é por que o Basilisco tava conversando sozinho, né? Tipo, ele tá andando lá no... Falando sozinho, Falando, né? tipo assim, eu vou matar, eu quero sangue, eu não sei o quê. Sozinho. Mano, mas eu acho super justificável. Ele tá sozinho tem 1000 anos. Mano, eu fico sozinha de tarde em casa, eu tô conversando sozinha. Nossa, eu acho super justificável. Não. Eu me relaciono super com o Basilisco nesse ponto. Conversar sozinha. Nossa, eu tô com fome, eu acho que eu vou comer uma pizza hoje. Eu converso, eu falo isso em voz alta, sozinha dentro de casa. Te juro. Tá bom. Nossa, eu tô com... Acho que eu vou no banheiro. Imagina eu tá sozinha há 1000 anos. Ixi, eu ia ter altos, tipo, monólogos comigo mesma se eu ficasse sozinha há 1000 anos. Falando em monólogo, eu tô assistindo Annie with an E. Aham. Tu já assistiu? Já.
Ai, eu acho muito lindo. Ela falando as coisas. Tô Ela achando fala muito lindo, bonitinha, né? Inclusive, recomendo. E ela é Minha ruiva. indicação. Indicação do dia. Ela é ruiva e ela dá altos monólogos. E ela nem precisa ficar sozinha. Annie with Annie. É muito bom essa série. Eu achava que ia ser bem bobinha e eu tive que parar de assistir várias vezes, porque eu achei que ficou muito pesado. Pelo menos pra mim, né? De novo. Tem gente que acha a Câmara Secreta super chata. Eu acho pesadíssimo por questões pessoais minhas, né? Então a Annie with Annie é a mesma coisa. Questões pessoais minhas eu acho muito pesado. Eu tive que parar. Mas é bonitinho. Ela é ruiva. Nossa, muito fofo. Ela fala bastante sozinha. Pra quem quer treinar um inglês mais formal, porque se passa Ela teoricamente tipo 100 anos atrás, né, 150 anos atrás, ela fala muito e ela fala nesse inglês mais Bem formal. corretinho, bem formalzinho. É bem gostosinho de assistir. Encerramos assim então, né, falando de Annie with Annie, o episódio de hoje. Semana que vem teremos o capítulo 9 de Câmara Secreta, a Pichação na Parede. Continua literalmente onde parou aqui, né? Eles olhando pro É gato. assim que chama pichação na parede? Uhum. Certeza? Sim. Que feio, né? Senão... Eu acho que tem uns capítulos de... Em inglês é o escrito na parede, não é a pichação. Mas eu acho que tem alguns capítulos de Harry Inglês é tão Potter... bonito, né? Eu acho que tem alguns capítulos de Harry Potter que tem uns nomes muito geniais. Sim. Muito. E tem outros que são, tipo, bem bobos. Tipo, o Salgueiro Lutador. Sabe? A Câmara Secreta, igual tem um que chama literalmente a Câmara Secreta no livro Câmara Secreta. Agora tem uns que eu acho muito bonito. Eu acho que um dos meus preferidos é o Cálice de Fogo, que tem o Parting of the Ways, que é quando o Ministério e o Dumbledore, tipo, vão pra... acho que não sei como é que chama em português, que é tipo caminhos diferentes. Que é quando o ministro decide não acreditar no Dumbledore e no Harry que Voldemort voltou. Chama Parting of the Ways. O Relíquias da Morte eu acho que tem um muito bonito também, que chama... Na Floresta de Novo, ou De Volta na Floresta. Que é quando o Harry volta, ele vai, né, ele caminha pra morte, lá pro Voldemort. E é meio que tipo um chamado lá pro primeiro livro, que chama Floresta Proibida. Aí depois tem o De Volta na Floresta, que é quando ele de fato tem que morrer, entre aspas, lá. Eu gosto muito do Conto do Príncipe, também eu acho um nome muito bonito. Isso mesmo. Agora tem uns que é muito bobo, tipo a esse. pichação na parede, né? Tá. Qual que é o nome? Conta pra gente qual que é o nome de capítulo preferido de vocês do Harry Potter. E é isso. Voltem semana que vem aqui pro Salão Comunal pra discutir com a gente esse Pichação na Parede, capítulo 9. Beijo! Tchau!